segue o canal, deixe seu like. Eu tinha 19 anos quando comecei a sentir o peso doce e misterioso do chamado do Pai ecoando dentro de mim. Era algo que não se ouvia com os ouvidos, mas que queimava no coração. Vivíamos em Nazaré, uma pequena vila cercada de colinas e oliveiras. O vento trazia o cheiro das plantações e o som das crianças correndo pelas ruas de terra. Eu ajudava meu pai terreno, José, na carpintaria e via em cada tábua, em cada corte de madeira, um reflexo do trabalho do Criador moldando o mundo. José já estava envelhecendo, e eu via nele o cansaço de quem sempre carregou a responsabilidade de cuidar com justiça e amor. Era um homem de poucas palavras, mas de fé firme. Às vezes, enquanto trabalhávamos lado a lado, ele me olhava com ternura e dizia: Jesus, há algo diferente em ti. Desde menino, tua presença traz paz. Eu apenas sorria, guardando o silêncio no coração, porque sabia que o tempo ainda não havia chegado para revelar o que ardia em mim. À noite, eu me afastava para orar nas colinas. O céu, coberto de estrelas, era como o manto do Pai sobre mim. Eu sentia a presença do Espírito, suave como o sopro do vento. E ali no silêncio ele falava comigo, não com palavras humanas, mas com verdades profundas que tocavam minha alma. Meu filho, dizia a voz dentro de mim, a hora virá. Mas ainda não. Aprende o valor do silêncio, porque o silêncio prepara o coração para ouvir. Essas palavras me guiavam. Eu via o sofrimento das pessoas nas ruas, os pobres, os doentes, os rejeitados, e meu coração se enchia de compaixão. Queria abraçar cada um, curar, aliviar, mas o Pai me ensinava a esperar. O tempo da ação nascia no tempo da preparação. Certa manhã, fui até o poço buscar água. Havia uma mulher ali, de rosto cansado e olhar triste. Ela me olhou com desconfiança, mas eu a cumprimentei com um sorriso. A paz esteja contigo. Ela baixou a cabeça e respondeu: E contigo também. Percebi que ela evitava o olhar das outras mulheres. Era conhecida por carregar um passado que a vila julgava. E naquele instante senti o amor do pai por ela tão forte que meu peito pareceu arder. Sem saber explicar, eu disse apenas: O pai vê teu coração, e ele não se esqueceu de ti. Ela me olhou surpresa, os olhos marejados. Eu não disse mais nada. Às vezes, uma simples palavra guiada pelo amor pode curar mais que 1000 explicações. Nos dias seguintes, continuei ajudando José, sustentando minha mãe, Maria, e buscando compreender os mistérios do reino dentro do cotidiano simples. Maria, com seu olhar doce e profundo, percebia o que acontecia em mim. Filho, ela dizia, desde o dia em que o anjo me anunciou teu nascimento, eu sabia que tua vida seria diferente. Mas, como mãe, meu coração teme o que virá. Eu tocava suas mãos e respondia: Mãe, o amor do pai é perfeito. Nada do que ele planeja traz perda, apenas plenitude. E ela sorria, embora às vezes o olhar dela se perdesse na distância, como quem antecipa o futuro. Aos 20 anos, comecei a me afastar por períodos mais longos. Ia às aldeias próximas, ajudava pescadores a consertar redes, conversava com estrangeiros nas estradas e observava o modo como as pessoas buscavam sentido na vida. Via os religiosos falarem de Deus, mas sem conhecê-lo verdadeiramente. Via os ricos erguerem templos dourados, enquanto os pobres oravam em silêncio sob o sol. E entendi que o reino que o Pai me enviará a anunciar não se encontrava em paredes ou títulos, mas dentro de cada coração disposto a amar. Um dia, um homem idoso chamado Simeão me convidou para sua casa. Ele era estudioso das Escrituras e ouviu dizer que eu falava do amor de Deus de uma forma diferente. Sentamo-nos sob uma figueira e ele me perguntou: Jovem, tu dizes que o reino está dentro de nós. Como pode o Eterno habitar em algo tão pequeno e imperfeito quanto o coração humano? Sorri e respondi: porque o coração é o templo que o Pai escolheu. Ele não busca grandeza, mas sinceridade. Onde há amor, ali está Deus. Simeão ficou em silêncio, e lágrimas escorreram por seu rosto enrugado. Ele segurou minhas mãos e disse: Nunca ouvi algo tão simples e tão verdadeiro. Quando deixei sua casa, percebi que cada palavra dita com amor era como uma semente lançada, e que o Pai me chamava para semear. Mas ainda havia dúvidas em meu coração humano. Às vezes eu me perguntava quando deveria começar abertamente a missão. O silêncio do pai me ensinava paciência, mas o mundo clamava por esperança. Eu via os injustiçados e sentia vontade de agir, mas a voz dentro de mim dizia: Espera, o tempo do pai é perfeito. Certa noite fui até um monte alto e permaneci lá até o amanhecer. A brisa fria cortava o rosto, mas o calor do espírito me envolvia. Eu me prostrei e disse: Pai, mostra-me o caminho. Não quero seguir meus impulsos, mas teu tempo. E o Espírito respondeu dentro de mim: Filho, o tempo se aproxima.
Antes de falares ao mundo, deves falar à alma. Antes de curar os outros, deves estar plenamente rendido ao amor. Tudo começa no deserto do coração. Essas palavras me acompanharam como um eco durante os anos seguintes. Aos 22, José partiu em paz. Segurei sua mão nos últimos instantes e senti que ele compreendia o propósito da minha vida, mesmo sem eu precisar explicar. Ele olhou para mim com ternura e disse: "Fui abençoado por ter-te como filho." E com o último suspiro descansou. O luto foi silencioso. Maria chorava e eu a abraçava. Mas em meio à dor, senti o Espírito confortando-nos, dizendo que a morte não era o fim, mas uma passagem. Naquele momento, percebi a profundidade do amor do Pai. Até a dor pode ser instrumento de vida. Com o tempo, comecei a visitar mais aldeias, ajudar viajantes, ensinar crianças a orar. Eu não dizia que era o Messias, pois o mundo ainda não estava pronto. Mas onde eu passava, algo mudava. Pessoas diziam sentir paz, os aflitos se acalmavam e os doentes, às vezes, melhoravam apenas com minha presença. Eu sabia que não vinha de mim, mas do Espírito que habitava em mim. Certo dia, encontrei um jovem pastor chamado Elias. Ele havia perdido uma ovelha e chorava de desespero. Eu ajudei a procurá-la pelas colinas até o cair da tarde, quando a encontramos presa entre pedras. Ele me abraçou e disse: "Não sei por que te importaste comigo, nem te conheço." Respondi: "Porque o Pai conhece cada um de nós. Assim como tu não descansaste até achar tua ovelha, ele não descansa até encontrar seus filhos perdidos." Essas experiências moldavam minha alma. Eu aprendia que servir é amar em silêncio, sem esperar reconhecimento. O reino do Pai cresce nas pequenas ações invisíveis. Aos 24 anos, eu já sentia claramente que o tempo da preparação estava terminando. O Espírito me chamava para algo maior. Ouvi notícias de um homem no deserto, João, o Batista, que pregava arrependimento e falava de um Salvador que estava por vir. Ao ouvi-lo, meu coração queimou. Eu sabia que o tempo havia chegado. Numa manhã clara, olhei para Nazaré uma última vez antes de partir. Minha mãe chorou, mas sorriu entre as lágrimas. "Vai, meu filho, faz o que o Pai te enviou para fazer." Abracei-a com força e respondi: "Tudo que o Pai quer é amor, e amor eu levarei." Enquanto caminhava pelas estradas empoeiradas rumo ao Jordão, o vento soprou em meu rosto como um sinal. Eu sabia que ao encontrar João, algo mudaria para sempre. O silêncio dos anos anteriores tinha preparado minha alma. Agora, o mundo ouviria o som do amor do Pai ecoando através de mim. E assim comecei a caminhar, com o coração leve e o espírito firme, pronto para me entregar ao propósito eterno. O sol nascia quando deixei Nazaré para trás. O caminho até o Rio Jordão era longo e coberto de poeira, mas cada passo parecia guiado por algo maior que meus pés. O Espírito me chamava não com palavras, mas com uma força silenciosa e irresistível que me conduzia ao encontro de João. O vento do deserto era seco, e o som distante das águas do rio parecia um cântico vindo do próprio coração do Pai. À medida que me aproximava, via grupos de pessoas descendo até a margem. Homens e mulheres simples, camponeses, pescadores, mães com seus filhos, todos vinham ouvir João e mergulhar nas águas em sinal de arrependimento. João estava de pé sobre uma pedra, envolto em uma túnica de pelos de camelo e um cinto de couro. Sua voz era firme como o trovão e suave como a brisa. Ele dizia: "Arrependei-vos, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas." Quando ouvi essas palavras, senti o Espírito em mim estremecer. Era como se o tempo inteiro tivesse se curvado naquele momento. O homem à frente de mim anunciava o que eu sabia estar prestes a cumprir. Fiquei em silêncio por um tempo, observando-o batizar. Vi pessoas chorando, se libertando, lavando no rio não apenas a poeira do corpo, mas o peso da alma. A presença de Deus era viva ali. Quando me aproximei, João me olhou. Por um instante, o mundo pareceu parar. Ele me fitou como quem reconhece um rosto há muito esperado. Os olhos dele se encheram de lágrimas e sua voz, antes forte, se suavizou. "És tu, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Aquelas palavras tocaram profundamente meu coração humano. Ele sabia. O Espírito havia revelado. Aproximei-me mais e disse: "João, quero ser batizado por ti." Ele balançou a cabeça, surpreso e temeroso. "Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim?" Olhei-o nos olhos e respondi: "Deixa por agora. Convém que cumpramos toda a justiça." Ele entendeu. Havia um propósito maior em cada gesto. Então descemos juntos até as águas. A corrente era fria e o rio refletia a luz dourada do sol. Quando me ajoelhei, senti o murmúrio do povo silenciar. João colocou as mãos sobre minha cabeça e me mergulhou nas águas do Jordão.
Naquele instante, enquanto a água me cobria, o tempo pareceu desaparecer. Senti o Espírito me envolver completamente. E quando emergi, o céu se abriu. A luz do alto brilhou com uma intensidade indescritível, e uma presença divina desceu sobre mim como uma pomba. O Espírito pairou sobre minhas mãos e meu rosto, e ouvi uma voz doce, poderosa, eterna que ecoou não apenas no ar, mas dentro de tudo que existe. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. As pessoas ao redor ficaram em silêncio. Algumas se ajoelharam, outras choraram, sentindo a presença do Pai. João também se curvou, os olhos cheios de lágrimas. Eu, porém, me mantive de pé, com o coração inundado de paz. Não havia orgulho nem glória humana, apenas um amor tão puro e profundo que parecia fazer o mundo inteiro pulsar. O Pai falará, o tempo havia chegado. Mas logo após o batismo, o Espírito me conduziu para o deserto. Não era um castigo, mas um chamado à solidão. O deserto é o lugar onde o coração humano e o divino se encontram sem distrações. Durante 40 dias permaneci ali. O calor do dia queimava a pele, e o frio da noite cortava os ossos. Eu não comia nem bebia, vivia apenas da comunhão com o Pai. Cada grão de areia, cada estrela no céu, parecia falar do amor dele. E foi ali que o inimigo se aproximou. Ele veio não como um monstro, mas com a aparência sutil da dúvida. A voz dele era doce, mas carregava o veneno da mentira. Se és o Filho de Deus, disse ele, transforma estas pedras em pão. Olhei as pedras e senti a fome que queimava meu corpo, mas respondi: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O inimigo franziu o rosto e me levou em visão até o alto do templo em Jerusalém. O vento soprava forte e ele disse: lança-te daqui abaixo. Está escrito que os anjos te guardarão. Olhei para o abismo e depois para o céu e disse: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Por fim, ele me levou até um monte muito alto, de onde se podia ver os reinos do mundo. O brilho das cidades, o poder dos homens, o ouro, tudo parecia reluzir diante dos olhos. Tudo isso te darei, disse ele se prostrado me adorares. Senti o peso da oferta, mas também a falsidade escondida nela. O inimigo queria me desviar do caminho do amor. Então declarei com autoridade: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. No instante em que disse isso, o deserto se encheu de luz. O inimigo desapareceu como sombra diante do sol. O Espírito de Deus me cercou novamente e anjos vieram e me serviram. Eu estava fraco no corpo, mas fortalecido na alma. Aprendi que o poder verdadeiro não está em dominar, mas em obedecer, não em vencer o mundo, mas em permanecer fiel ao amor do Pai. Quando deixei o deserto, o mundo já estava mudado aos meus olhos. O mesmo sol brilhava, mas tudo parecia mais vivo, mais sagrado. Eu compreendi agora o propósito: anunciar o reino do Pai não com força, mas com compaixão, não com espada, mas com palavra e exemplo. Voltei à região da Galileia, e os que me viam sentiam algo diferente. O Espírito me guiava em cada gesto. Os pobres se aproximavam, os doentes pediam ajuda, os oprimidos choravam de alívio apenas por estar perto. Em Caná fui convidado para um casamento. Era uma celebração alegre, cheia de música e dança. Maria estava comigo e ela, com seu olhar atento, percebeu algo. O vinho havia acabado. Ela se aproximou e me disse baixinho: filho, eles não têm mais vinho. Olhei para ela, e por um momento o tempo pareceu suspenso entre nós. Eu sabia que ela sentia que algo estava prestes a acontecer. Mulher, respondi com ternura, ainda não é chegada a minha hora. Mas ela apenas sorriu e disse aos servos: fazei tudo o que ele vos disser. Havia 6 grandes talhas de pedra para as purificações dos judeus. Eu disse aos servos: enchei as talhas de água. Eles as encheram até a borda. Então falei: tirai agora e levai ao mestre-sala. Quando ele provou, seus olhos se abriram de surpresa. O vinho era excelente, melhor que o primeiro. E ninguém entendeu como aquilo aconteceu, mas Maria sorriu. Era o primeiro sinal, não um milagre para exibir poder, mas um gesto silencioso de amor, de abundância, de alegria. O reino do Pai começava a se manifestar nas pequenas coisas, no vinho de um casamento, na fé de uma mãe, na obediência de um coração puro. Naquela noite, enquanto todos festejavam, afastei-me um pouco e contemplei as estrelas. O mesmo céu que me cobriu em Nazaré, o mesmo que me envolveu no deserto. Senti a presença do Pai e murmurei: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o Espírito respondeu dentro de mim: agora o reino começou. O sol nascia sobre o mar da Galileia quando deixei Nazaré para seguir o chamado do Pai. Aquele tempo de silêncio e preparação havia terminado. Dentro de mim, algo ardia, não era apenas desejo de ensinar,
mas uma chama divina que pedia para ser partilhada. Eu sabia que chegará o tempo de reunir os primeiros que andariam comigo, os que viriam com os próprios olhos o amor do Pai manifestar-se entre os homens. O caminho até o mar era tranquilo. O vento trazia o cheiro de peixe e sal, e as vozes dos pescadores se misturavam ao som das ondas. Vi 2 deles ao longe, lançando suas redes com força e paciência. Eram Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. O Espírito me fez aproximar deles. Paz esteja convosco, disse com um sorriso. Pedro me olhou com desconfiança, como quem tenta reconhecer uma voz antiga que o coração já conhece. André, porém, sentiu logo algo diferente. Paz contigo também, Rabi. Procuras peixe? Perguntou. Não, respondi. Procuro homens dispostos a pescar corações. Eles pararam o movimento. Eu disse, segui-me e vos farei pescadores de homens. Houve um breve silêncio e o vento pareceu soprar mais forte. Pedro olhou para o mar, depois para mim. Jogou as redes de lado. Se és tu quem chama, eu irei, disse. E André o seguiu. Assim começaram os primeiros passos do reino sobre a terra. Caminhamos mais um pouco e encontramos outros 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Consertavam as redes com o pai. Quando os chamei, deixaram tudo, o barco, o trabalho, até o pai os abençoou com lágrimas nos olhos. Naquela noite, sentamos à beira do mar, em volta de uma pequena fogueira. Eu olhava cada um deles e via não pescadores simples, mas homens escolhidos pelo pai desde o princípio. Pedro era impulsivo, falava antes de pensar. André, sereno e observador. Tiago, firme e forte. João, puro no olhar e no coração. O reino que vos anuncio comecei. Não é feito de tronos nem de exércitos. É um reino que começa dentro do coração. Pedro perguntou, Mestre, e o que devemos fazer para entrar nele? Amar? Respondi. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos. O amor é a chave que abre todas as portas do céu. Eles ficaram em silêncio, absorvendo cada palavra. Alguns dias depois, chegamos a Cafarnaum. Ficamos na casa da sogra de Pedro. Ela estava deitada, ardendo em febre. Pedro se aproximou de mim aflito. Senhor, minha sogra está muito mal. Aproximei-me dela, toquei-lhe a mão e disse, levanta-te. No mesmo instante, ela abriu os olhos e se levantou, completamente curada. Sorriu com lágrimas e começou a nos servir pão e água. Pedro se ajoelhou diante de mim, emocionado, mas eu o levantei. A fé é que cura, Pedro. É a fé que abre a porta para o poder do Pai. Naquela noite, a casa ficou cercada de pessoas. Trouxeram doentes, cegos, paralíticos e até pessoas atormentadas por espíritos impuros. Um a um, toquei-os e abençoei-os. O poder do Pai fluía como um rio invisível. Cada cura não era apenas física, mas também da alma. Muitos que vinham buscando alívio para o corpo saíam libertos do medo e da culpa. Em outro dia, aproximou-se um homem coberto de feridas. A multidão se afastou, era um leproso. Ele caiu de joelhos e com voz trêmula disse, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Ajoelhei-me também e toquei seu ombro, sentindo sua dor e sua fé. Quero, disse, ser limpo. No mesmo instante, as feridas desapareceram. O homem começou a chorar e muitos ao redor ficaram sem palavras. O amor do Pai havia se manifestado mais uma vez. Disse a ele, vai, mostra-te ao sacerdote e não digas nada a ninguém. Louva apenas o nome de Deus. Mas seu coração estava tão cheio de alegria que ele saiu proclamando a todos o que havia acontecido. Certo sábado, entrei na sinagoga para ensinar. Falei sobre o amor e a misericórdia, e como o Pai deseja o coração mais do que os sacrifícios. Mas um homem se levantou e começou a gritar, tomado por um espírito impuro, sei quem tu és, o Santo de Deus. Olhei para ele e disse com firmeza, cala-te e sai dele. O homem caiu ao chão e o espírito o deixou. A multidão ficou admirada e dizia, que nova doutrina é esta? Até os espíritos maus obedecem. Não era poder o que eu buscava, mas libertação. O Pai não se manifesta para causar espanto, mas para restaurar o que está ferido. Depois daquele dia, a fama se espalhou. Multidões vinham de toda parte, de Tiro, Sidônia, Jerusalém, Decápolis. Mas eu me afastava para orar em silêncio. O poder precisa ser sustentado pela comunhão com o Pai. Em uma dessas madrugadas de oração, o mar refletia a lua cheia. O Espírito me fez sentir o peso e a grandeza da missão. Eu sabia que o caminho não seria apenas de glória, mas também de cruz, Pai. Murmurei, dá-me força para amar até o fim. E ouvi dentro de mim a voz suave que sempre me acompanhava. Meu filho, o amor é a tua força. Quem ama nunca caminha sozinho. Voltei e encontrei os discípulos dormindo. Sentei-me ao lado deles e vi como eram frágeis, mas sinceros.
Eu sabia que ainda não compreendiam tudo. Mesmo assim, o Pai os escolhera. Vinde, disse no amanhecer. Vamos a outros lugares, para que eu também ali anuncie o reino. E assim seguimos. Caminhávamos entre vilas e montes, ensinando, curando, consolando. Muitos se ajeitavam, mas muitos também criam. As crianças me abraçavam, os pobres me chamavam de irmão, e até os pecadores me ouviam com lágrimas. Certa tarde, subimos a um monte. O povo se ajuntou, centenas de pessoas. Os discípulos queriam dispersá-los, mas eu disse: deixai que venham. Sentei-me sobre uma pedra e falei: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Enquanto eu falava, via rostos transformando-se, lágrimas escorriam, sorrisos surgiam, corações se abriam. O amor do Pai passava por mim como vento suave e tocava cada um. Quando terminei, o silêncio era profundo. O povo não queria ir embora. Pedro se aproximou e disse: Mestre, jamais ouvimos algo assim. Respondi: Pedro, o amor é a maior força que existe. Quando o homem aprender a amar, o mal deixará de ter poder sobre ele. À medida que os dias passavam, eu via os discípulos crescerem. João anotava cada palavra com atenção. Tiago ajudava os pobres. Pedro ainda lutava com a dúvida, mas seu coração ardia de fé. E eu sabia, o reino estava germinando. O mundo ainda não o via, mas o amor do Pai já se espalhava silencioso através de cada ato de compaixão, de cada lágrima enxugada, de cada abraço dado em nome da esperança. O tempo do Pai estava se cumprindo, e o caminho do amor apenas começava. O sol se punha por trás das montanhas da Judéia quando deixei a companhia dos meus discípulos por um tempo. O Espírito me guiava para o deserto, e embora meus pés estivessem firmes, o coração carregava um peso silencioso. Eu sabia que aquele tempo seria necessário, o tempo da solidão, onde a alma se despede de tudo que é humano para ouvir apenas a voz do Pai. Caminhei por longos dias. O vento quente soprava como fogo, e as areias dançavam no horizonte. O céu era vasto e vazio, e o som do mundo parecia ter desaparecido. À noite, o frio tomava conta de tudo e as estrelas pareciam mais próximas, como se o próprio céu me observasse. Durante 40 dias e 40 noites, não comi nem bebi. O corpo enfraquecia, mas o espírito se fortalecia. Havia fome, sim, mas era uma fome mais profunda, a de ver os homens voltarem ao coração do Pai. Nas horas mais silenciosas, eu meditava nas palavras que o Pai havia gravado dentro de mim desde a infância. Cada lembrança da casa de Nazaré, da voz de Maria, do olhar de José, vinha como um sopro de ternura. Eu me lembrava da carpintaria, do cheiro da madeira, da simplicidade da vida. Mas agora tudo isso parecia distante. O deserto não é apenas um lugar, é um espelho da alma. Ali não há máscaras. Tudo que é fraco, tudo que é sombra se revela diante da luz. E foi no auge da minha fraqueza que ele veio. Não o vi com olhos humanos, mas sua presença era como um vento gelado. A voz era suave, mas carregava veneno. Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Olhei para as pedras secas e para minhas mãos vazias. Sim, eu poderia fazê-lo. O poder estava em mim, mas o propósito era maior do que a fome. Respirei fundo e respondi: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A voz se calou por um momento. O silêncio voltou, mas não por muito tempo. Fui levado em espírito a um ponto alto de Jerusalém, sobre o pináculo do templo. Lá, ele voltou a falar: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito que os anjos te sustentarão para que não tropeces. O vento batia forte. Eu olhei para baixo e vi o abismo. A tentação não era o salto, mas a vaidade. Era o desejo de provar algo ao mundo, de usar o poder para ser admirado. E então respondi: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Mais uma vez, silêncio. Mas então fui levado a um monte altíssimo, de onde podia ver os reinos do mundo. As cidades brilhavam ao longe, as torres erguidas, os exércitos marchando. Tudo isso te darei, disse a voz, se prostrares e me adorares. Fechei os olhos e senti uma mistura de tristeza e indignação. O poder humano é passageiro, mas o amor do Pai é eterno. Levantei a voz e declarei: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. E o vento cessou, a terra ficou em paz. O deserto, que antes me parecia morto, agora parecia cheio de vida. O Espírito Santo desceu sobre mim como brisa suave, e senti novamente a presença do Pai envolvendo todo o meu ser. Este é o meu Filho amado,
Ouvi em meu coração em quem me comprazo. As lágrimas escorreram, não de dor, mas de comunhão. O deserto havia cumprido seu propósito, me esvaziar de tudo que era humano para que o amor do Pai se tornasse pleno em mim. Depois daqueles 40 dias, caminhei de volta às aldeias. Meus passos eram lentos, mas firmes. O corpo ainda fraco, porém a alma acesa. Os pássaros voavam sobre mim como se saudassem meu retorno. Quando cheguei às margens do Jordão, encontrei João, o Batista, ainda pregando às multidões. Ele me viu de longe e exclamou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aproximei-me dele. Suas roupas eram simples, feitas de pelos de camelo, seus olhos, ardentes de fé. Mestre, disse ele com humildade, eu é que deveria ser batizado por ti. Respondi com serenidade: Deixa por agora, João. Convém que se cumpra toda a justiça. Entramos juntos nas águas do Jordão. Quando emergi, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu em forma de pomba. A voz do Pai ecoou sobre todos. Este é o meu filho amado em quem me agrado. A multidão caiu de joelhos. João chorava. E eu sabia, o tempo do silêncio havia terminado. O mundo estava prestes a conhecer o amor em sua forma mais pura. Os dias seguintes foram cheios de movimento. Muitos vinham até mim, querendo ouvir, tocar, entender. Eu não falava com discursos elaborados, mas com parábolas simples. O reino de Deus não era um mistério distante, mas algo vivo, presente no coração de quem ama. Um jovem se aproximou certa vez e perguntou: Mestre, o que devo fazer para ser digno desse reino? Respondi: Abre teu coração, ama o teu próximo, e não temas perder, porque quem perde por amor ganha a eternidade. Muitos ouviam, mas nem todos compreendiam. Alguns esperavam um rei guerreiro, outros um libertador político. Mas eu não vim com espadas. Vim com o amor. O amor é a força que o mundo teme, porque ele vence sem ferir, reina sem dominar, transforma sem impor. Mesmo entre os discípulos havia dúvidas. Pedro às vezes me olhava com confusão. Tiago perguntava por que não reagíamos aos romanos. João, em silêncio, compreendia. Eu os amava todos com paciência. Certa noite, no monte, orei por eles. Pai, guarda-os. Ensina-lhes a amar como tu me tens amado. O vento soprou leve, e senti que o Pai ouviu. O deserto havia me ensinado que a força verdadeira nasce do amor, não do poder. Que o reino de Deus começa no coração do homem humilde. Que as tentações não são apenas externas, mas internas, o desejo de controlar, de ser admirado, de provar algo. O Pai me ensinou que quem confia nele não precisa provar nada. Agora, ao recordar aquele tempo de silêncio e provação, entendo. O deserto não foi castigo, foi purificação. Cada pedra, cada noite fria, cada lágrima caída na areia foi uma semente. E hoje essas sementes florescem em cada alma que acredita, em cada coração que decide amar apesar da dor. Porque o reino do Pai é isso, o amor que permanece mesmo no deserto. O vento da manhã soprava sobre o mar da Galileia quando voltei a ensinar o povo. Já não eram poucos os que me seguiam. Homens, mulheres, crianças, todos vinham em busca de algo que nem sempre sabiam nomear. Uns queriam cura, outros esperança, mas o que eu via em cada rosto era a sede de amor, a sede do Pai. A praia estava repleta. Alguns se empurravam para chegar mais perto. Pedro veio até mim, preocupado. Mestre, há muitos. Não poderás falar a todos daqui. Sorri. Então, Pedro, empresta-me o teu barco. Ele assentiu. Subi ao barco e pedi que o afastasse um pouco da margem. A multidão silenciou. O reflexo do sol nas águas me cegava por instantes, mas dentro de mim havia uma luz muito maior. O reino de Deus comecei. É como uma semente que um homem lança à terra. Dorme e acorda, e sem saber como, ela germina. Assim é o amor. Cresce em silêncio, transforma o invisível em vida. As pessoas ouviam atentas. Alguns se olhavam, outros choravam. O amor tem essa força, fala mais alto do que as palavras. Depois que terminei de falar, Pedro olhou o mar e disse: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos. Respondi: Lança a rede mais uma vez, Pedro. Ele me olhou com um meio sorriso. Na certa não há peixe hoje, mas farei como dizes. Lançou a rede. Em poucos instantes, o barco começou a balançar. Pedro arregalou os olhos. As redes se enchiam tanto que quase se rompiam. Ele e André chamaram Tiago e João para ajudar. Os 4 riam e se esforçavam para segurar os peixes. Pedro caiu de joelhos diante de mim, com o rosto molhado de suor e lágrimas. Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Toquei seu ombro. Não temas, Pedro. De agora em diante serás pescador de homens. E ele chorou, mas seu choro era de alegria.
Com o tempo, os milagres começaram a se multiplicar, não por vaidade, mas porque o amor do Pai não conhece limites. Em uma tarde, trouxeram até mim um paralítico deitado numa esteira. A casa estava tão cheia que não havia espaço nem à porta. 4 homens subiram ao telhado, abriram um buraco e desceram um amigo diante de mim. A fé deles encheu o lugar. Eu sorri e disse ao homem: tem bom ânimo, filho, teus pecados te são perdoados. Alguns fariseus murmuraram: quem é este que perdoa pecados? Olhei para eles e respondi: o que é mais fácil? Dizer: teus pecados te são perdoados, ou levanta-te e anda. Voltei-me ao paralítico e disse: levanta-te, toma tua esteira e vai para tua casa. Ele se levantou. As pernas que antes eram fracas agora firmavam o corpo. O povo gritou, aplaudiu, chorou. Alguns correram para abraçá-lo. Eu apenas ergui os olhos ao céu. Pai, a ti toda a glória. Os dias seguiam intensos. Cada cidade trazia novas histórias. Em Naim, encontrei uma viúva que chorava a morte do filho único. O cortejo descia pela estrada, e o som dos prantos cortava o ar. Aproximei-me e toquei o esquife. Mulher, não chores. Os homens que carregavam o corpo pararam. Jovem, é-te te digo, levanta-te. O rapaz abriu os olhos. O murmúrio virou espanto, e o espanto virou alegria. A mãe o abraçou tremendo. E o povo glorificou a Deus dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. Mas eu sabia que não era profecia. Era amor. O amor do Pai devolvendo vida àquilo que o mundo já havia declarado morto. Às vezes buscava solidão. O barulho das multidões era grande, e até o coração pode se cansar. Subia aos montes para orar, e nas madrugadas o vento trazia o perfume da terra molhada. Eu falava com o Pai, e o Pai falava comigo no silêncio. Senhor, dizia eu, que eu nunca me esqueça de que tudo é teu, que minhas mãos jamais se ergam por vaidade, mas por compaixão, e o Espírito me fortalecia. Certa vez, os discípulos me encontraram ao amanhecer. Pedro perguntou: Mestre, por que oras tanto, se o Pai já está contigo? Olhei para ele com ternura, porque o amor se renova quando é conversado, assim como um filho que fala com o pai não por obrigação, mas por saudade. Ele sorriu e João, que estava ao lado, murmurou: agora entendo. O amor não precisa de motivo para existir. Sim, respondi. O amor apenas é. Houve também momentos de rejeição. Em Nazaré, minha própria terra, poucos creram em mim. Diziam: não é este o filho do carpinteiro? Senti tristeza, mas não raiva. O amor não impõe, apenas oferece. Saí dali em silêncio e disse aos discípulos: um profeta não é sem honra, senão em sua terra e entre seus parentes. Mas mesmo a dor se tornou ensinamento. A fé floresce onde há humildade. Em outro dia, caminhando perto de Jericó, um cego chamado Bartimeu gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguns tentaram calá-lo, mas ele gritou ainda mais alto. Chamai-o, disse. Quando se aproximou, perguntei: que queres que eu te faça? Que eu veja, Senhor. Toquei-lhe os olhos. Vai, a tua fé te salvou. E ele viu. O primeiro olhar dele foi de gratidão. Caiu de joelhos, chorando, e o povo se comoveu. Com cada milagre, o amor do Pai se espalhava. Mas eu sabia que o poder divino não estava nas curas em si, e sim no despertar dos corações. O verdadeiro milagre é quando o homem volta a acreditar, quando o coração endurecido volta a sentir. Certa noite, sentei-me com os discípulos à beira do mar. As estrelas brilhavam, e o som das ondas embalava a conversa. Tiago perguntou: Mestre, por que fazes tanto pelos outros e quase nada por ti? Respondi: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. O amor verdadeiro não busca retorno, ele é a própria recompensa. João, pensativo, disse: então o amor é o maior milagre. Sorri: sim, João. O amor é a luz que vence todas as trevas. Nos dias seguintes, multidões me seguiam até o alto dos montes. Certa vez eram tantos que os discípulos ficaram preocupados. Mestre, o povo tem fome. Não temos pão suficiente nem para metade deles. Olhei para as pessoas, homens cansados, mulheres com crianças nos braços, todos famintos. Perguntei a Felipe: quantos pães temos? 5 pães e 2 peixes, Senhor. Mandei que o povo se assentasse. Peguei os pães, ergui os olhos e dei graças ao Pai. Depois parti e distribuí. As mãos passavam de pessoa em pessoa, e o alimento não acabava. Todos comeram, e ainda sobraram cestos cheios. Pedro me olhou admirado. Como é possível, mestre? Quando o amor reparte, nunca falta. Respondi: o pão do coração é infinito. Aquele dia terminou com cânticos e sorrisos. As crianças dançavam, os idosos me abençoavam.
Eu observava tudo em silêncio, sentindo a presença do Pai em cada rosto iluminado pela fé. E dentro de mim, compreendi algo que o deserto já havia me ensinado. A verdadeira luz não vem do céu, mas do amor que o homem deixa brilhar dentro de si. O caminho do amor era também o caminho da luz. E onde há luz, as trevas não resistem. O Pai me mostrava que cada milagre era apenas uma sombra daquilo que ainda estava por vir, o maior de todos os atos de amor, mas ainda não era o tempo. Por enquanto, o que eu devia fazer era caminhar, curar, ensinar e amar sem medida. E enquanto o sol se punha sobre o mar da Galileia, eu soube que a missão estava apenas começando. O sol despontava sobre a Galileia, e eu caminhava entre vilarejos, cidades e caminhos de terra batida, observando o mundo com olhos que já não viam apenas o que o corpo captava, mas também o que o coração podia sentir. Cada gesto, cada palavra, cada sorriso carregava uma história, e eu sabia que o amor do Pai estava presente em todos, mesmo nos que ainda não o reconheciam. Nos últimos anos eu havia ensinado, curado, guiado e amado. Cada milagre que realizava era apenas um reflexo do amor que o Pai derramava em mim, mas agora, aos 25 anos, sentia que precisava ensinar algo maior, que o verdadeiro poder não reside no corpo, nem na força, nem nos feitos extraordinários, mas no coração que ama sem reservas. Certa manhã, sentei-me à sombra de uma oliveira, e os discípulos se reuniram ao meu redor. Pedro olhou para mim com preocupação. Mestre, temos feito tanto, mas ainda há tanta incredulidade. O que podemos fazer para que as pessoas entendam? Sorri com ternura e disse: O amor não se impõe, Pedro. Ele se oferece. Aqueles que estão prontos o receberão. Aqueles que não, ainda têm tempo para aprender. O reino não se conquista com força, mas com paciência e compaixão. Eles ouviram em silêncio. Cada um de meus amigos carregava dentro de si sementes que eu sabia floresceriam com o tempo. Cada gesto, cada palavra, cada prova de fé que eles presenciaram me fortalecia, e eu podia sentir a obra do Pai crescendo em silêncio, como uma semente que se transforma em árvore sem que ninguém veja seu crescimento diário. Caminhando pelas ruas de Cafarnaum, encontrei um grupo de crianças brincando. Seus risos eram livres, inocentes, e minha alma se alegrou com a lembrança de minha infância em Nazaré. Peguei uma das crianças nos braços e disse: Bem-aventurados os que têm coração puro, porque deles é o reino do Pai. As mães sorriram e os discípulos olharam admirados. Eu sabia que muitos adultos buscavam poder, riquezas ou reconhecimento, mas uma criança entende o que é amar sem medida. O reino do Pai pertence aos que têm essa simplicidade no coração. Houve momentos em que a dor do mundo se fez sentir com força. Um dia fui chamado até Betânia, onde um homem chamado Lázaro estava à beira da morte. Quando cheguei, a tristeza pairava no ar como um manto pesado. Marta e Maria, suas irmãs, choravam. O choro delas era profundo, mas havia também fé. Aproximei-me e disse: Este homem não está perdido, ele apenas dorme. Eles me olharam surpresos, mas confiaram. Entrei na casa onde Lázaro havia sido colocado, toquei seu corpo e disse: Lázaro, vem para fora. Ele abriu os olhos, respirou profundamente e se levantou. O amor do Pai se manifestou novamente. A morte não é o fim quando a fé é forte. A multidão que assistia caiu de joelhos e Marta e Maria choraram de alegria. Eu sorri não pelo poder de minhas mãos, mas porque o amor verdadeiro transforma até o impossível em realidade. Nos dias que se seguiram, compreendi que o meu caminho seria marcado tanto pela luz quanto pela resistência daqueles que não compreendiam. As pessoas que buscavam autoridade, controle ou vantagem, muitas vezes se incomodavam com minha presença. Mas o amor não teme oposição, ele permanece firme. Em uma manhã clara, sentei-me com os discípulos à beira do mar. Observei o reflexo da luz sobre as águas e falei: O reino do Pai não se manifesta em riquezas, em tronos ou em poder. Ele nasce nos corações dispostos a amar. Aquele que ama transforma tudo à sua volta, mesmo sem perceber. Pedro franziu a testa. Mas, mestre, como podemos amar quando somos rejeitados ou feridos? Sorri e respondi: Quando alguém nos rejeita, amamos por eles também. O amor não busca recompensa, ele é sua própria recompensa. É assim que o mundo muda, não pelas armas, mas pelo coração que permanece firme. Eu via nos discípulos, e até nos que se aproximavam por curiosidade, a centelha da transformação. João, sempre atento, perguntava sobre detalhes, sobre como amar mesmo em situações difíceis. Eu lhe dizia: João, o amor verdadeiro é paciente e humilde. Não se vangloria nem se irrita com facilidade. Ele é constante, mesmo quando o mundo parece injusto. Os dias se tornavam longos. Cada milagre que realizava não era apenas um ato de poder, mas uma oportunidade de ensinar.
Cada paralítico que andava, cada cego que enxergava, cada leproso que voltava à sociedade, mostrava que o amor pode restaurar o que foi quebrado. Certa tarde, sentei-me à beira de um caminho e observei os viajantes. Alguns carregavam fardos de culpa, outros carregavam ódio, e havia também os que buscavam apenas pão. Chamei-os e falei sobre perdão, sobre compaixão, sobre a força do amor. As pessoas ouviam, algumas choravam, outras sorriram, e todas sentiram a paz do Pai tocando seus corações. Um homem aproximou-se com medo. Seus olhos evitavam o meu olhar. Disse-lhe: Venha, filho, não temas. O Pai o ama. Ele se ajoelhou, e eu toquei sua cabeça. O medo desapareceu, e ele sentiu algo novo florescer dentro de si, esperança. Assim é o amor do Pai, silencioso, mas poderoso. Nos momentos de oração, eu refletia sobre tudo o que já havia acontecido, os milagres, os encontros, as dores e as alegrias. Sabia que cada ação minha era parte de um plano maior. O amor do Pai é paciente, mas firme. Ele transforma o mundo através daqueles que se deixam conduzir. Sentei-me novamente à beira do mar, contemplando o horizonte. Pedro, Tiago, João e André estavam próximos. Eles ainda aprenderiam muito, mas já compreendiam que o serviço e o amor são maiores do que qualquer fama ou poder. Mestre, disse Pedro, com a voz baixa, sinto que algo grande está para acontecer. Assenti. Sim, Pedro, o que fizemos até agora é apenas o início. O amor que semeamos florescerá, mesmo quando não o vermos. O mundo se transformará não pelo que temos, mas pelo que damos. Certa noite, subimos ao monte. O vento soprava suave e a lua iluminava os campos. Olhei para o povo reunido, para os discípulos, para os que se aproximavam em silêncio, e falei sobre o verdadeiro poder. O poder maior é amar sem esperar nada em troca. O verdadeiro milagre é perdoar, ensinar, servir e ser fiel ao coração do Pai. As palavras não eram minhas, mas do Pai que habitava em mim. Eu apenas as transmitia com humildade e ternura. E compreendia mais uma vez que minha missão não era acumular seguidores, milagres ou reconhecimento. Era mostrar que o amor transforma o mundo. É paciente, humilde, constante e eterno. O amor vence o medo, a dor, o ódio e a morte. O dia chegava ao fim e o céu se tingia de laranja e púrpura. Caminhei entre o povo, tocando mãos, abençoando corações, e senti que o Pai sorria através de cada sorriso, cada lágrima de alegria, cada gesto de fé. Aos 25 anos, percebi que o caminho do amor é infinito. Ele não tem fim nem limites. Ele nasce no coração de quem escolhe acreditar, floresce através da compaixão e se espalha pelo mundo silenciosamente, mas de forma irresistível. E assim caminhei, ensinei, curei e amei, sabendo que cada gesto de amor é um sopro do reino do Pai na terra, que cada coração tocado será luz para outros corações e que a semente plantada em silêncio florescerá eternamente. O amor é a luz, o amor é a vida, o amor transforma o mundo.